Continuando, contou-me o sonho com o verme que tivera em Munique. Então me deu algumas informações a respeito de sua rápida defecação pela manhã, relacionada com sua fantasia de transferência sobre o arenque. Como associação, a menina que realizou a difícil tarefa, abre colchetes, de cortar em dois o arenque, fecha colchetes, com suave virtuosidade, ele pensou em Misique, uma encantadora menina que tinha 8 anos quando ele conheceu boa parte de sua família e antes que ele próprio obtivesse seu grau de doutor. Ele tomava o trem das 6 da manhã para Salzburg. Estava muito irritadiço, porque sabia que logo iria querer defecar, e quando com efeito sentiu muita vontade, pediu desculpas e, na estação, saiu. Perdeu o trem e Frauke apanhou-o no momento em que ele ajustava suas roupas. Todo o resto do dia ele se sentiu envergonhado diante dela. Nesse ponto pensou num touro, e então interrompeu. Passou a fazer uma associação ostensivamente irrelevante numa conferência proferida por Schwenninger e Harden. Ele encontrou o professor Jodl, a quem muito admirava naquele tempo, e de fato trocou com ele algumas palavras, mas Jodl representa touro, como ele sabe muito bem. Schouten escreveram um artigo por aquela época descrevendo um sonho no qual ele era Schwenninger e Harden agrupados num só, sendo pois capaz de responder a todas as perguntas que se lhe faziam, até que alguém lhe perguntou por que os peixes não têm cabelo. Ele suou de medo, até que lhe acudiu uma resposta e disse que naturalmente se sabia bem com que grande intensidade as escamas interferem no crescimento de cabelos, sendo essa razão porque os peixes não podiam tê-los. Foi isso que determinou o aparecimento do arenque na fantasia de transferência. Certa vez, quando me contara que sua jovem se havia deitado de bruços e os cabelos de seu genital estavam visíveis por detrás, eu lhe disse que era uma pena que, hoje em dia, as mulheres não tenham cuidado com eles e falavam deles como algo sem graça. Por esse motivo, ele cuidou de que as duas mulheres na fantasia estivessem sem cabelo. Minha mãe parece ter representado a avó dele, que ele mesmo jamais conhecera. Ele, contudo, pensava era na avó de sua prima, uma casa administrada por duas mulheres. Quando eu lhe trouxer alguma coisa para comer, imediatamente pensou que fora preparada por duas mulheres. 3 de janeiro. O rato, sendo um verme, é também um pênis. Resolvi contar-lhe isto. Assim sendo, a sua fórmula é simplesmente manifestação de um ímpeto libidinal em direção à relação sexual travessão,
um ímpeto caracterizado tanto pela raiva como pelo desejo, e expresso em termos arcaicos, abre parênteses, retornando à teoria sexual da infância sobre a relação através do ânus, fecha parênteses. Esse ímpeto libidinal é tão bilateral como a maldição dos eslavos meridionais sobre foder pelo cu. Antes disso, ele me disse, bastante animado, a solução da última fantasia. Era a minha ciência, a criança que resolveu o problema com a alegre superioridade de uma virtuosidade sorridente, e retirou os disfarces de suas ideias, liberando as duas mulheres dos desejos de Arenque. Após contar-lhe que o rato era um pênis por intermédio de vermes, abre parênteses, ponto em que ele logo interpolou um pequeno pênis, fecha parênteses, travessão, rabo de rato, travessão, rato, ele apresentou um fluxo inteiro de associações, nem todas fazendo parte do contexto, sendo que a maioria delas provinha do lado da estrutura pleno de desejo. Produziu alguma coisa com referência à pré-história da ideia acerca de ratos, a qual ele sempre havia considerado como relacionada com esta. Alguns meses antes de se formar a ideia sobre ratos, ele encontrou uma mulher na rua, a quem logo reconheceu como uma prostituta ou, de qualquer modo, como alguém que teve relações sexuais com um homem que estava com ela. Ela sorriu de uma maneira peculiar, e ele teve a estranha ideia de que sua prima estava dentro do corpo dela e de que os genitais dela estavam colocados atrás dos genitais da mulher, de tal forma que daí ela extraía algum proveito, um pouco sempre que a mulher copulava. Sua prima dentro da mulher foi se enchendo, crescendo, até que ela a explodiu. Naturalmente, isso apenas pode significar que a mulher era a mãe dela, a tia Laura do paciente, desses pensamentos que faziam dela uma pessoa não muito melhor do que uma prostituta. Ele afinal passou para o irmão dela, seu tio Alfred, que a insultou abertamente dizendo, abre aspas, você impôs o rosto como uma chonte, fecha aspas. Esse tio morreu em terrível sofrimento. Segundo a sua inibição, ele se assustava com a ameaça de que seria punido da mesma maneira por causa desses seus pensamentos. Seguiram-se diversas ideias de haver realmente desejado que sua prima tivesse relações sexuais. Isto fora antes da teoria dos ratos, com a sua forma ocasional de ter de atacá-la com ratos
status. Ademais, também determinado número de conexões com dinheiro e a ideia de que sempre fora seu ideal estar em situação de uma disposição sexual, mesmo imediatamente após haver copulado. Porventura, não estava ele pensando numa transposição para o próximo mundo? 2 anos após a morte de seu pai, sua mãe lhe contou que ela jurara junto ao túmulo de seu pai que ela, em futuro imediato, iria recolocar economizando o capital que fora gasto. Ele não acreditava que ela tivesse feito o juramento. Contudo, era esse o motivo principal de ele próprio economizar. Portanto, jurara, em sua maneira habitual, que não gastaria mais de 50 florins por mês em Salzburg. Mais tarde, tornou-se insegura a inclusão das palavras em Salzburg, de modo que jamais viesse a ser capaz de gastar mais e jamais ser capaz de se casar com sua prima, abre parênteses. Com a fantasia do Arenque, isto poderia reportar-se por via de tia Laura, a corrente hostil de sentimentos voltada para sua prima, fecha parênteses. Teve, contudo, uma outra associação, segundo a qual ele não precisava casar com sua prima, caso ela apenas se oferecesse a ele sem casamento, e em troca, opondo-se a isto, a objeção de que, assim sendo, ele teria de pagar com florins por toda a cópula, como fazia com a prostituta. Voltou, pois, ao seu delírio de tantos florins, tantos ratos, ou seja, tantos florins, tantos rabos, entre parênteses, cópulas. Naturalmente, toda a fantasia sobre prostituta retrocede até sua mãe, travessão. As sugestões feitas quando ele tinha 12 anos por seu primo que, com malícia, lhe disse que a mãe dele era uma prostituta e fazia sinais como se fosse uma. Os cabelos de sua mãe são agora muito finos, e enquanto ela os penteia, ele costuma puxá-los e chamá-los de rabos de rato, travessão. Quando era criança, ocorreu sua mãe, estando certa vez na cama, mexer-se descuidada e lhe mostrar o traseiro, e ele imaginou que o casamento consistia em as pessoas mostrarem umas às outras as suas nádegas. Durante as brincadeiras homossexuais com seu irmão, ficou certa vez horrorizado quando, pulando juntos na cama, o pênis de seu irmão ficou em contato com seu ânus. As pessoas mostrarem umas às outras as suas nádegas. Durante as brincadeiras homossexuais com seu irmão, ficou certa vez horrorizado quando, pulando juntos na cama, o pênis de seu irmão ficou em contato com seu ânus. 4 de janeiro. Animado, numerosas outras associações, transferências, etc., as quais não interpretamos logo em relação com a criança, minha ciência que esclareceu a difamação com
o arenque, ele teve uma fantasia de beijá-lo. E depois de seu pai despedaçar uma vidraça, mantendo-se nessa ideia, contou-me uma história que forneceu uma razão para o seu ressentimento contra seu pai. Quando matou a sua primeira aula de escritura na escola secundária e desajeitadamente negou esse fato, seu pai ficou muito irritado e quando o paciente se queixou de Hans haver batido nele, disse seu pai, abre aspas, está muito bem, dê um chute nele, fecha aspas. Outro caso de chutes a respeito do Dr. PR, o cunhado do paciente Bob St. hesitou por muito tempo entre Julie e a filha do Dr. PR, cujo nome de casada é hoje C. Quando foi preciso tomar uma decisão, ele foi chamado a uma reunião em família e ele aconselhou que a jovem que o amava iria fazer-lhe a pergunta direta quanto a saber se era sim ou não. O Dr. PR disse a ela, abre aspas, muito bem, se você o ama, está tudo bem, mas se hoje à noite, abre parênteses, depois do encontro com ele, fecha parênteses, você puder me mostrar a marca do traseiro dele na sola de seu sapato, eu lhe darei um abraço bem apertado, fecha aspas. Ele não gostava do outro, contudo. De repente, ocorreu ao paciente que essa história de casamento estava intimamente ligada com a sua própria tentação de Ruby. A esposa de PR era uma Rubenskais de nascimento, e se Bob tivesse casado com sua filha, ele teria sido o único candidato ao sustento da família Rubenskay, dando prosseguimento ao assunto sobre o seu cunhado Bob. Ele, o paciente, disse que Bob tinha muito ciúme dele. Ontem aconteceram cenas com sua irmã nas quais ele dissera isso abertamente. Os próprios criados disseram que ela o amava e beijava-o, entre colchetes o paciente, como a um amante, não como um irmão. Ele próprio, após ter estado por um momento no quarto contíguo com a sua irmã, disse ao seu cunhado, abre aspas, se Julie tiver uma criança dentro de 9 meses, você não precisa achar que sou o pai dela, sou inocente, fecha aspas. Ele já tinha pensado na necessidade de se comportar realmente mal, de modo que sua irmã não teria motivo para preferir ele, fazendo uma escolha entre marido e irmão. Antes disso, eu lhe havia contado de feição a esclarecer uma transferência que ele desempenhava o papel de um homem mau com relação a mim, travessão, quer dizer, o papel de seu cunhado. Eu lhe disse que isso significava ele lamentar
não ter Julie por sua esposa. Essa transferência foi seu derradeiro delírio com respeito a se comportar mal. E ele o revelou de maneira muito confusa. Nessa transferência, pensou que eu tirara algum proveito da refeição que lhe dera. Isso porque ele tinha gasto tempo comendo e o tratamento assim iria durar mais tempo. Ao me entregar o pagamento pelas consultas, ocorreu-lhe a ideia de que também teria de me pagar pela refeição, ou seja, umas 70 kronen. Isso derivava de uma farsa no Music Hall de Budapeste, na qual um frágil noivo oferecia a um garçom 70 kronen para ele realizar em seu lugar a primeira cópula com a noiva. Havia sinais de que ele receava que os comentários feitos por seu amigo Springer a respeito do tratamento pudessem torná-lo antagônico com relação a este. Ele dissera que toda vez que eu louvava alguma de suas ideias, ele sempre ficava muito contente, mas que uma outra voz passava a dizer, abre aspas, eu não ligo a mínima pelo elogio, fecha aspas, ou então, mais indisfarçadamente, abre aspas, estou cagando para isso, fecha aspas. O significado sexual de ratos não veio à baila hoje. Sua hostilidade era de longe mais evidente, como se ele tivesse uma má consciência a meu respeito. Os pelos púbicos de sua jovem mulher recordavam-no da pele de um camundongo, e este camundongo lhe parecia ter algo a ver com ratos. Não entendia que esta é a significação do nome carinhoso mouse que ele próprio emprega. Aos 14 anos, um primo depravado mostrou seu pênis a ele e a seu irmão e dissera, abre aspas, o meu mora num bosque, fecha aspas, abre colchetes, meiner hauset in einen Wodelwald, fecha colchetes. Mas achou que ele estava dizendo, abre aspas, camundonguinho, fecha aspas, entre colchetes, Mausel. 6 e 7 de janeiro, sorria travesso, divertido, como se estivesse ocultando alguma coisa, um sonho e algumas miudezas. Sonhou que foi ao dentista para extrair um dente cariado. Extraiu um, mas não era o dente certo, e sim um outro próximo que só estava um pouquinho ruim. Quando o dente saiu, ele ficou admirado com seu tamanho, abre parênteses, 2 adendos depois, fecha parênteses. Tinha um dente cariado, não doía, contudo, às vezes ficava apenas um pouco sensível. Foi ao dentista certa vez para que o obturasse, mas o dentista disse não haver outra coisa a fazer senão extraí-lo.
De hábito, ele não era medroso, mas se recolhia diante da ideia de que, de um modo ou outro, a sua dor iria prejudicar sua prima. Então rejeitou que o extraíssem. Sem dúvida, acrescentou, tivera leves sensações no dente que acarretaram o sonho. Todavia, disse eu, os sonhos podem desprezar sensações mais intensas do que estas, e até mesmo uma dor real. Conhecia ele o significado dos sonhos com dente? Lembrava-se vagamente de que tinha algo a ver com morte de parentes. Abre aspas, sim, em certo sentido, os sonhos com dente encerram uma transposição de uma parte inferior a uma parte superior do corpo. Fecha aspas. Como é? Abre aspas. O uso linguístico iguala o rosto aos genitais. Fecha aspas. Contudo, ali embaixo não existe dentes. Eu o fiz ver que era precisamente a razão porque, abre parênteses, e isso eu lhe disse também, fecha parênteses, arrancar um galho de uma árvore tem o mesmo significado. Ele disse que conhecia a expressão, abre aspas, humilhar alguém, fecha aspas. Porém, objetou ele próprio, não extraiu o dente, mas foi outro alguém que o fizera. Admitiu que, com a costureira, sentiu a tentação de fazê-la segurar seu pênis e soube como levá-lo a cabo. Quando lhe perguntei se ele já se sentia aborrecido com ela, retrucou, sim, com espanto. Confessou que sentiu receio de ela o arruinar financeiramente e que lhe estava dando aquilo que, de direito, era devido à dama de seu amor. Revelou-se que ele se comportara com pouquíssima cautela em matéria de seu dinheiro. Não vinha fazendo contas, de modo que não sabia quanto por mês ela estava custando a ele. Também emprestara 100 florins ao seu amigo. Admitiu que eu o detivera no meio do caminho, por fazê-lo desgostar-se de sua liaison e retomar a abstinência. Eu disse que achava ser isto suscetível de outras interpretações, mas não lhe diria quais. Qual podia ser o significado de não ter sido o dente certo? 7 de janeiro. Ele próprio tinha a sensação de que sua doença, dissimulada, ocultava algo por trás de si. Novamente tinha sido amável com a costureira. Sua segunda cópula não logrou produzir ejaculações. Foi dominado pelo terror de que iria urinar em lugar de ejacular. Quando criança, no 5º ano da escola primária,
Um de seus colegas lhe contou que a reprodução entre os homens se efetuava mijando dentro da mulher. Ele havia esquecido o seu preventivo para a cópula. Busca claramente meios de estragar o seu caso, abre parênteses, ter sentimentos desconfortantes, fecha parênteses, ou seja, mediante coitus interruptus, travessão. Impotência. Ontem apresentou um adendo ao sonho. O dente não se parecia em absoluto com um dente, mas sim com um bulbo de tulipa, entre colchetes, Cybele, ao qual forneceu a associação de rodelas de cebola, entre colchetes, também Zuibel ou Cybele. Não aceitou as novas associações de orquídeas, travessão. O seu criptorquismo, abre colchetes, testículos não afundados, fecha colchetes, travessão. Operação de sua prima. Em relação com a operação, contou-me que naquela época estava fora de si, movido por ciúmes, quando estava com ela no sanatório em 1899. Um jovem doutor a visitou durante a sua ronda e colocou sua mão na paciente por debaixo do lençol. Ele não sabia se esse ato era algo correto que se fazia. Quando soube como ela fora corajosa durante a operação, ele teve a tola ideia de que fora assim porque ela adorava mostrar a beleza de seu corpo aos médicos. Ele estava espantado por eu ter considerado essa ideia tão tola. Ouvira falar dessa beleza ao apaixonar-se por ela em 1898, através de sua irmã Hilde. Esse fato causava-lhe ainda mais impressão, de vez que a própria Hilde tinha um corpo muito bonito. Essa pode ter sido a origem de seu amor. Sua prima compreendeu perfeitamente bem sobre o que eles conversavam e ficou ruborizada. A costureira T, que se suicidou depois, disse saber que ele considerava sua prima oficialmente como a mais linda das mulheres, embora na realidade ele soubesse muito bem que havia outras mais bonitas. Sim, o dente era um pênis. Ele compreendeu. Então havia mais outro adendo. O dente tinha pingado. Travessão. Está bem, mas qual era o significado de o dentista haver extraído o seu dente? Só com dificuldade é que ele poderia ser levado a verificar ter sido uma operação para extrair a sua cauda. Foi a mesma coisa que ocorreu com outro fato óbvio, travessão, de que o pênis realmente grande só podia ser o de seu pai. Afinal, aceitou esse fato como um
tu quoque e como uma vingança contra seu pai. Os sonhos têm grande dificuldade de revelar tais lembranças desagradáveis. 20 de janeiro. Longa interrupção, ótima disposição, boa quantidade de material, progressos, nenhuma solução. Uma explicação casual mostrou que correr pelo recinto, de modo a evitar que fique gordo, entre colchetes, Dick, D-I-C-K, relacionava-se com o nome de seu primo americano, Dick, D-I-C-K, apelido de Richard. Travessão, password, P-A-S-S-W-O-R-T, travessão, a quem ele odiava. Contudo, essa ideia partiu de mim e ele não a aceitou. 5 sonhos, hoje 4 dos quais se referiam ao exército. O primeiro destes revelou uma raiva contida contra oficiais e seu autocontrole de não desafiar um deles por bater no traseiro do imundo garçom Adolf. Esse Adolf era ele próprio. Isso levou até a cena com os ratos por via do pince-nez, abre parênteses, pinças Knifer, fecha parênteses. Esse fato abordou uma experiência em seu primeiro ano na universidade. Um amigo desconfiou dele, de ele morrer de medo, entre colchetes, Knifen, porque havia deixado que um colega de escola o golpeasse no ouvido, desafiando este a um duelo, a um conselho jocoso de Springer, e nada então fizera seguir. Havia uma zanga suprimida contra seu amigo Springer, cuja autoridade se origina, pois, desse fato, e contra um outro homem que o traiu e a quem, em troca, ele ajudara posteriormente à custa de sacrifícios. Assim encontramos uma supressão sempre crescente do instinto de raiva, acompanhada por um retorno do instinto erógeno pela sujeira. Abre colchetes. Aqui se interrompe o manuscrito, fecha colchetes.